Olá, pessoal. Venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o projeto Alfabetizando com os Personagens de Maurício de Souza. Hoje eu vou falar da leitura 6 do Cascão, um novo personagem agora que a gente vai introduzir. E a família silábica do Cascão vai ser o S pós-vogal. Então tem os planos de aula lá certinho, se vocês quiserem baixar depois para poder usar, fiquem à vontade. Está nos comentários. Antes, vamos fazer uma revisão das famílias que já foram vistas, para reforçar o conhecimento das famílias do MNC, do CC, do B, do L e do NH, e para desenvolver habilidades de leitura e escrita por meio de atividades lúdicas. Também para promover uma interação maior entre os alunos. O primeiro jogo é o jogo da trilha, para revisar rapidamente as famílias silábicas que já foram vistas. O jogo da trilha funciona assim: você vai imprimir um tabuleiro, um caminho com casos marcados com números, depois vai escrever uma lista de 20 palavras, já tem na verdade lá, só você imprimir, que contém famílias silábicas estudadas que já foram já divididas em sílabas, para treinar sílabas. E vai numerar as palavras. Cada sílaba da palavra lida corretamente, que a criança vai ler as sílabas daquela palavra. Cada sílaba que ela lê corretamente vai valer um ponto para ela. Aí o jogador vai jogar um dado, esse dado é só do 1 até o 3, do 1, 2, 3. E ele vai avançar pelo tabuleiro conforme o número que for sorteado no dado. Aí, de acordo com o número da casa em que ele cair, ele vai consultar a lista de palavras e vai ler a sílaba daquela palavra. E vai anotar os pontos dele no caderno, se ele ler corretamente. Mas se ele não souber ler nenhuma daquelas sílabas, então ele não pode marcar ponto nenhum. Depois de cada leitura correta, todos os alunos podem escrever aquela palavra no caderno mesmo. Aí, quando um jogador chegar ao final da trilha, termina o jogo. Aí todo mundo vai somar os pontos e vai vencer quem estiver com o maior número de pontos. Depois, cada um pode colar a lista de palavras no seu caderno. Como atividade, pode escrever uma frase com uma daquelas palavras lá e fazer uma ilustração bem bonita e colorida. E como avaliação, você vai avaliando as discussões que eles vão tendo durante o jogo, da leitura correta daquela palavra, quem lê corretamente, quem acha que não leu corretamente, a escrita da frase também e a participação. Então tem o dado, tem lá para você imprimir também, com os números repetidos, o número 1, 2 e 3, porque senão termina muito rápido o jogo, então vamos abaixar os números. E essas são as palavras. Aí tem o banco de palavras, cada folha lá tem 4. Se você fizer um grupo de 4, cada criança vai ter a sua listinha de palavras para ele poder ler depois, conforme cair lá na trilha. Essa é a trilha. Então, se ele jogou o dado e caiu no 2, por exemplo, ele vai voltar lá e vai ler a palavra número 2, que é banana. E se ele conseguir acertar, ele vai marcar 3 pontos no caderno para ele. Se o jogador cair aqui no 4, por exemplo, ele já pode descer lá no 10. Mas isso não é muita vantagem, não, porque daí vai terminar logo esse jogo. O ideal é que não tenha essas escadas aqui. Você pode até ignorar essas escadas aqui. E se ele chegar muito rápido lá na chegada, ele vai com poucos pontos. Eu acredito que ele não vai fazer muitos pontos, não. O ideal é que ele vai mais devagar. O caça-palavras é o jogo número 2. Para ler e escrever corretamente as palavras com consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, vogal. Mas aqui é só para você fazer uma revisão mesmo das que eles já viram. As palavras que já viram nas outras leituras. Eu tenho o plano certinho. Aí cada aluno então vai receber, você pode formar duplas, cada aluno vai receber uma folha com uma grade das letras do caça-palavras. E você pode fazer na dupla. Uma folha por dupla, no caso. Ou então uma folha por aluno, como você preferir. Aí eles vão procurar aquelas palavras lá e marcar. Pode pintar, pode só circular, como você preferir. E a dupla que encontrar todas as palavras primeiro vai vencer o jogo. Depois que encontrar todas as palavras, os alunos vão escrever essas palavras no caderno deles. Então, esse é o tabuleiro. Aqui eu já tenho uma folha de resposta para você poder conferir depois se os alunos estão acertando ou não. Então, eles vão marcar aqui, pintando cada palavra de uma cor. É bom que você incentive que eles pintem cada uma de uma cor. E a dupla que encontrar as 15 palavras primeiro, vence o jogo. Se a turma tiver muita dúvida, tiver com muita dificuldade de achar, você pode dar uma tabelinha, uma listinha das palavras para eles poder procurar. Mas se for uma turma um pouco mais avançada, você deixa eles procurar sozinhos.
E agora vamos então introduzir o personagem Cascão. Então nesse plano aqui, você vai introduzir o personagem, além de reforçar os conceitos anteriores. Então você vai introduzir o Cascão, revisar as famílias silábicas que já estudaram, incentivar a formação de palavras novas e estimular a participação das crianças com as atividades. Vai ter a BNCC certinho lá para você. Então, primeiro vamos revisar as famílias já estudadas com a Mônica e o Cebolinha. Vamos recapitular os conceitos das famílias silábicas. Ver o que as crianças conhecem do Cascão, abre uma discussão para ver o que eles já sabem do Cascão, completa as informações que eles não derem para você, pode compartilhar uma história com o personagem, dê um gibi para eles que tem esse personagem, desafia eles a escrever a palavra Cascão no quadro, do jeito deles, e vai observando e vai valorizando as diferentes tentativas dos alunos sem ficar julgando. E depois parte para a formação da família silábica do S pós-vogal. Aqui vai usar o Cas do Cascão, mas vai desprezar o C para formar o S pós-vogal, da família As, Es, Is, Os, Os. E reforça com eles a diferença do Sa, Se, Si, So, So, São, além de promover uma leitura oral coletiva das famílias que eles formaram. Então, mais ou menos como a gente já tem trabalhado. Faz lá a tabelinha de todas as que eles já conhecem, da Mônica e do Cebolinha. Deixa lá em cima para colocar as vogais. Aí você coloca as vogais. E depois, juntamente com as crianças, vai descendo as vogais. E já vai formando as famílias silábicas. Essas eles já conhecem. É só uma revisão mesmo. Aí faz a leitura dos vários jeitos. De trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, e assim vai. Aleatório também. E aí você coloca mais uma coluna, mais uma linha lá embaixo, com um novo personagem agora. A última linha lá vai ser do Cascão. E já coloca o S, para você poder baixar depois com eles as vogais. Lembra que eles estão colocando as vogais antes da consoante. Então, vogal consoante. Então, forma o As, Es, Is, Os, Us e Ons. E faz a leitura também. Aí você desafia as crianças a formar palavras novas agora com essas sílabas. Mas antes você mostra para eles que o As pode vir depois do M, depois do N, depois do C, depois do B, depois do L, depois do NH e depois das outras consoantes também. Só que aqui eles já viram essas, então vamos frisar essas com eles. Porque eles podem pensar que é só As, Es, Is, Os, Us e Ons. Só que não. Pode ser o Mas, Mes, Mis, Mos, Mus, Mãos. Aqui eu coloquei esses pontinhos aqui porque não tem, tá? É K, C, Cis, Cos e Cus. Não tem com cãos, né? Esse plural aí é diferente, né? Seria cães no caso. E o bãos também. E nem lãos. E nem ãos. Aqui também eu coloquei os pontinhos porque não tem o nhus. Não tem palavra com essa sílaba nhus. Não existe. Então por isso aqui está tudo vago. Você explica para eles o porquê. Até coloquei uma pesquisa que eu fiz aqui para você, da terminação quando é ão. Bênção, por exemplo. Bênçãos, órgão, órgãos, sótão, sótão. Só que ali não tem essas sílabas ainda. Aqui com o K, o Ba, o Lá e o Nhá, não tem esses plurais aqui, são diferentes. Então você explica para eles por que não tem. Eu coloquei uma listinha aí de palavras que terminam com ão, como que é o plural. Bênção, cidadãos, cristãos, irmãos, mãos. Mãos já dá lá, porque tem mãos, dá. Aqui, ó, mãos, nãos, esse aqui dá, mas os outros aqui, o plural vai ser diferente. E a atividade 2, então, é para formar as palavras agora. Já trabalhou lá em cima, pediu para eles formar palavras, agora acrescentando o As, Es, Is, Os, Us, e veja o que eles conseguem fazer. Agora você dá o banco de palavras para eles montarem as palavras, recortando as sílabas e juntando depois para montar. Aí quando um vai terminando, vai ajudando o outro. Você incentiva a colaboração de um com o outro. Depois você lista essas palavras lá na lousa e as crianças vão ler. As meninas vão primeiro, leva a régua delas, depois vão os meninos, e enquanto as meninas vão lendo, os meninos vão escrevendo no caderno, e depois os meninos vão ler e as meninas vão escrevendo no caderno, então eles vão revezando. E aí eu acrescentei mais uma atividade aqui, a número 5, para ilustrar. Cada aluno pode escolher daquele banco de 20 palavras que eles vão escrever no caderno depois as 20. Eles vão colar 10, mas depois o banco de palavras vai escrever as 20. Ele escolhe 5 e faz uma ilustração bem bonita no caderno. Pode ser no caderno de desenho, pode ser no caderno de escrita mesmo. E não esquecendo de colorir depois e escrever de novo o que eles desenharam. Então são essas as palavras.
masca, masco, busco, busca, bisca, escola, escala, esmola, Luiz, que é o nome próprio aqui, por isso que o L lá está maiúsculo, meus, escoa, explica para eles depois o que é escoa, belisca, belisco, molusco, também tem que explicar para eles o que é, mais, mês, ali é mês, mas pode ser mesmo, só que o mesmo ali não vai dar, tá? Por causa que eu coloquei o acento ali, então é mês mesmo, não é mesmo não. Mesma, lesma, asma, asno, cascão, eles, e pode ser elas também. Alguma dessas palavras aqui não está no banco de palavras, tá? Eu coloquei aqui só porque sobrou espaço. Aí você vai dividir a folha ao meio, vai dar uma para cada aluno. Eles estão em duplas, então cada um vai receber a metade, para eles recortar e montar as palavras. Mais ou menos assim. Cada aluno monta as suas 10 palavras, cola no caderno, escreve, tudo direitinho e bem organizado, que você vai orientar como que eles vão colar e escrever. E depois vem a leitura. A aula 3 é a aula da leitura, e aí você já vai dar como dever de casa também a listinha para eles poderem estudar em casa, e no dia seguinte eles vão ler para você. Então, eles vão receber essa lista para estudar em casa, para copiar e estudar, e no dia seguinte a leitura, você vai dar a leitura para eles poderem ler para você, e você vai verificar se eles estão conseguindo ler sozinhos, porque daí essa leitura é individual. Olha, a aula 4, agora eu coloquei uma aula 4, um plano de aula para a aula 4, é a leitura mesmo propriamente dita. É onde você vai avaliar a capacidade do aluno de fazer uma leitura individual para você. Aí você vai reforçar a importância dessa leitura e do registro, depois eles vão colar essa leitura no caderno de leitura. Aí você vê então se eles conseguem ler, eles vão ler as 20 palavras para você, você vai observar a pronúncia, a fluência, a compreensão durante a leitura. Você pode dar incentivos para eles, parabéns, ou então estude mais um pouco, continue estudando, continue se esforçando, e assim vai. E eles colam essa folha no caderno depois. Então, considerações finais é se essa aula individual, se essa leitura proporcionou mesmo para a criança uma habilidade a mais para ele. Se você precisar fazer um pouco de reforço, você vai ver isso também. Vai ver o feedback da criança. Você vai dar para ela também um feedback como professora do que ele está precisando avançar mais, se ele está precisando estudar um pouquinho mais. Você pode escrever isso no caderno dele. Então são essas as palavras que eles vão estudar, e aquela folhinha maior ali é o que eles vão colar no caderno de leitura. O próximo vídeo vai ser a continuação do personagem Cascão, só que daí a gente vai trabalhar a ortografia das cruzadinhas e do jogo de sílabas do C. Do CH, na verdade, não é CH ali, tá errado o CH ali. É do as, es, is, os. O S pós-vogal. Então, se este arquivo foi útil para você, você pode depois imprimir, está lá nos comentários. E se você puder depois colaborar com uma pessoa que está precisando de ajuda, é só você doar uma cesta básica para ela. Que Deus te abençoe. E até a próxima.